O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, resolveu usar a pandemia como palanque. Ele disse que os deputados devem aprovar um projeto que garante renda emergencial de R$ 500 a trabalhadores sem carteira assinada e beneficiários do Bolsa Família durante o surto do coronavírus. O valor é mais que o dobro dos R$ 200 propostos pelo governo Jair Bolsonaro para enfrentar a crise. Se aprovada na Câmara, a proposta será analisada pelo Senado e seguirá para a sanção do presidente. Em coletiva, Maia disse que o governo fez a proposta pensando no impacto fiscal e que não é hora de pensar nisso. O impacto da iniciativa anunciada pelo presidente da Câmara chega a 12 bilhões de reais. Ele disse o seguinte: quanto é que custou o plano americano? 10% do PIB? Não quero que o Brasil vá tão longe, porque o Brasil não é tão rico quanto os Estados Unidos. Mas a gente precisa primeiro olhar as soluções para o enfrentamento da crise. No segundo momento, se resolvida essa parte, a gente encontra soluções de médio e longo prazo para organizar o pagamento dessa dívida que foi criada em um momento excepcional. Isso o que disse o Rodrigo Maia. Augusto. Olha, até agora era tedioso acompanhar o Rodrigo Maia brincando de primeiro-ministro, né? Agora é exasperante, porque é muito cinismo. O Rodrigo Maia não é primeiro-ministro, o Brasil não é um regime parlamentarista e não é o Congresso quem dá as cartas. É isso que precisa ficar claro. Outra coisa, alguém precisa avisar o Rodrigo Maia que esse dinheiro com que ele está brincando é nosso, é o nosso dinheiro. O governo não é uma entidade lucrativa, tá? Toda a gastança é bancada por nós, pelos pagadores de impostos. Então vem o Rodrigo Maia, aumenta o dinheiro, né, a dar a pessoas que necessitam, sim, está claro. E depois nós pensamos nisso. Primeiro ele devia pensar no que o Congresso pode fazer para contribuir. Ele devia reduzir o próprio salário, propor a redução do salário dos parlamentares, pelo menos enquanto durar a crise. Ele tem de dar essa verba de gabinete que não é usada porque o Congresso não está trabalhando regularmente, está funcionando à distância. E deve também doar para isso. Primeiro ele deve fazer o dever de casa. E agora ele fica dizendo que vai dar esse dinheiro porque os Estados Unidos fizeram isso. Alguém também precisa contar ao Rodrigo Maia, que nascido no Chile, ainda não chegou ao Brasil, alguém precisa contar a ele que os Estados Unidos são simplesmente a única superpotência do planeta. É o que tem, os Estados Unidos têm o maior orçamento do planeta, o exército mais poderoso do planeta, tudo. Agora, ele deve ter ouvido o Lula, que diz que o Brasil é o 8º em tudo, só é o primeiro em roubalheira. Graças a ele, Lula. Agora, o Rodrigo Maia está distribuindo verbas, o Senado do Alcolumbre vai decidir para onde vai o dinheiro. Eles não têm o direito de fazer isso e eles estão preparando um buraco fiscal. Ele diz que não é para pensar na questão fiscal. Como não? Nós é que vamos pagar a conta ao fim e ao cabo, como sempre. E ele, falando em nosso nome, não tem esse direito, não tem essa atribuição. O que ele está fazendo é inconstitucional e, sobretudo, se cinismo desse cadeia, teria de criar a prisão perpétua para o Rodrigo Maia. E aí, Zé Maria, e essa ideia do Rodrigo Maia de aumentar o voucher? Pois é, olha, é uma bolsa, né? Esse nome ficou proibitivo aqui em Brasília, porque lembra muito o governo do PT, mas é uma bolsa. O que está acontecendo é o seguinte, Augusto, você dizia que ele se coloca como primeiro-ministro, agora é como presidente. E presidente de um governo paralelo, a ideia é essa. Em política é assim mesmo, não existe vácuo, né? Me ensinaram aqui que é como uma política, uma piscina, você passa a mão, a água se afasta, imediatamente se recompõe, e pronto, fica do mesmo jeito. Daí o termo um risco na água. Então o que acontece? O presidente da Câmara se arvora agora de presidente de um poder paralelo, que eu não sei exatamente qual é esse poder, porque o presidente do Executivo é o presidente Jair Bolsonaro. Se reúne com governadores, faz acordos e tenta governar de uma forma paralela o país.
Quem define esse tipo de atitude é o Executivo. Você pode até cobrar, a função dos deputados é isso, dizer que é preciso propostas e tal, porque finalmente quem vai decidir e quem vai exercer é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é que sabe se assina ou não, se sancionou esse projeto. Ele está na pauta, a sessão foi aberta, aumentou o valor de 200 para 500, seja quase o dobro. Eu digo sempre o seguinte, muita gente pode achar pouco, R$200, mas não, ajuda muito. Quem está ali no dia a dia, no sufoco, R$200 já ajuda muito, mas não pode se transformar também no segundo meio de vida e tem que ser exatamente a ação. Essa sessão remota, ela só funciona, só aprova projetos se houver unanimidade. Se um líder de partido for contra, aí o projeto não passa, ou seja, não pode ser votado por esse tipo de sessão, que é uma grande novidade e que seja bem-vinda. O Interleges está, inclusive, exportando esta ideia de sessões remotas para câmaras de vereadores, assembleias, né, assembleias legislativas em todo o país, e isso é bom. Mas é preciso ter mesmo esse pé atrás de votar apenas projetos que tenham consenso. Olha, a situação é a seguinte, existe um debate, um projeto apresentado pelo líder do PSDB, o deputado Carlos Sampaio, muito importante, de reduzir os salários dos servidores públicos, né, e principalmente os que estão paralisados e estão parados. Alguns com trabalho remoto e outros simplesmente não vão bater o ponto, simplesmente estão afastados. Essa proposta é muito interessante, mas em vez disso, que está em gestão no governo federal, pelo menos para o Executivo, é imediatamente suspender os penduricários, que são os auxílios, os extras. Gente, pelo menos isso, né? Não é possível que uma pessoa sem trabalhar receba os extras. Os extras são extras. Imagine que alguns setores aqui pagam, inclusive, produtividade. E a produtividade é estendida aos aposentados. Então está na hora de reestudar os estados, e o Estado existe para esses momentos, momento de crise, e ajudar quem precisa. Eu acho o seguinte, que esse TUD, ela é bem-vinda desde que seja responsável e tomada pelo cargo competente, que é o presidente da República, que consulta, evidentemente, o Ministério da Economia, né? Não se pode sair por aí distribuindo dinheiro e, no futuro, tendo dificuldades. Então, é por isso que a situação se concentra no Palácio quando se trata de gastar, quando se trata de executar. O governo federal reduziu... Quer falar, Augusto? Em conta, acho que o Augusto está falando. Vamos lá. O seguinte, o dinheiro é nosso e ele não existe. O que nós pagamos não resta nada. Essa comparação com os Estados Unidos mostra o delírio que ele está vivendo. É uma realidade paralela delirante, essa que é habitada aí pelo Rodrigo Maia e pelo Alcolumbre. Quer dizer, o dinheiro é nosso, só que ele acabou. Ele não existe. E toda a conta aumentada será bancada por nós. Ele não sabe disso. Como é que pode alguém falar isso sem que haja uma parte de um deputado com coragem para dizer: olha aqui, companheiro, você está delirando. Você está comparando o Brasil com os Estados Unidos? Então você pega o próximo avião para Marte e fique por lá. Porque é uma coisa de lunático, de maluco, de marciano, né, e de cínico.